o comprimento e a área desse fio condutor. Isso para demonstrar como é que a resistência se comporta nesse fio condutor. A resistividade é representada pela letra Rho, letra grega, né? E o que é resistividade? Resistividade é a característica que cada condutor tem em dificultar a passagem dos elétrons. Ou seja, todo condutor ele tem resistividade, só que uns em maior quantidade e outros em menor quantidade. Existem 4 condutores ideais na transmissão de elétrons, que é o ouro, a prata, o alumínio e o cobre. A prata e o ouro são muito caros, então em grande escala não se usa prata e ouro para poder transposição de elétrons, no caso de eletricidade, né? Então ficou o cobre e o alumínio. O alumínio ele não apresenta algumas características ideal para a transposição de elétrons. Por exemplo, o alumínio, na hora que você vai fazer uma torção, ele quebra com facilidade, diferente do cobre. Então o cobre ele atende melhor essas necessidades. Bom, mas vamos fazer os testes aqui como se fosse cada material representando sua resistividade. No caso, o ouro é o que tem a resistividade mais baixa em relação aos outros três. Então, se é mais baixo, eu vou baixar o máximo aqui possível, né? Já que ele é o que apresenta ter menos resistividade. E vocês observam o seguinte, que quando eu baixo aqui resistividade, eu também diminuo a resistência, ou seja, a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade. Então, se o material ele tem uma resistividade grande, a resistência vai ser grande. Se ele tem uma resistividade pequena, a resistência vai ser pequena. Então, eu vou aumentar aqui simulando como se fosse a prata, né? Ó. E até eu chegar no cobre. E vocês observam o seguinte, ó, eu aumentei em relação ao ouro e a resistência aumentou. Então, eu vou colocar agora aqui como se fosse o alumínio. Aumentou, né? Perdão, como se fosse a prata, aumentou. Como se fosse o alumínio, aumentou. E como se fosse o cobre, aumentou. E aí, pessoal, vocês lembram que eu falei o seguinte, que a gente não usa o ouro e nem a prata. Então a gente usa o cobre e em algumas exceções o alumínio. Então a gente fica com o cobre e com o alumínio. Então o alumínio ele tem menor resistividade do que o cobre. Então eu vou baixar aqui diminuiu. Mas se a gente for para o cobre, aumenta. E aí, essa é uma das características, né? Mas por não ter maleabilidade, por não ser um produto onde não requer tanta mão de obra específica, né? No caso, que requer, no caso, o alumínio, então a tendência maior é o cobre. Outra coisa também, é comum a gente trabalhar em área praiana, né? Perto da orla, e quando se vê um fio lá, ele às vezes ele apresenta umas características como se fosse um ferro. É um cobre banhado e com as características de ferrugem, ou seja, é um cobre que não é 100% cobre. Acontece muito isso também. Mas que o ideal, digamos que aqui nós estejamos trabalhando com 100% cobre. Né? Então, se eu aumentar a resistividade, eu aumento a resistência. Se eu diminuir a resistividade, eu diminuo a resistência. Então, é só para a gente ter uma ideia. E o que seria resistividade? A grosso modo, como é que a gente pode imaginar isso? Vamos imaginar da seguinte forma: digamos que existe uma pista asfaltada com pequenos buraquinhos, que a gente está conseguindo aqui mostrar. Então, baixei aqui, ó, a pista com pequenos buraquinhos. E vocês vão observar que nessa representação gráfica aqui de um cilindro, vocês veem que ela apresenta poucos pontinhos. Isso seria o que? Seria a resistividade do condutor. Então, quanto menor a resistividade, menor esses pontinhos, que seria a pista, né? Então, um condutor aqui no carro, vamos imaginar o elétrico como se fosse um condutor de um carro, em um carro. Ele não vai ter dificuldade em fazer esse trajeto. Então, se ele determinar uma quantidade de tempo, ele vai chegar naquele tempo desejado, né? Naquele tempo que foi determinado. Por quê? Porque ele não encontrou empecilho. Mas se eu for aumentando a quantidade de buraco, ó, aí esse condutor já vai começar a ter que fazer os desvios, né? Andar mais devagar para não ter se acidentar. Então ele não vai chegar naquele tempo hábil como se fosse na pista melhor. E assim, quanto maior a resistividade, maior é a dificuldade do elétron ser transportado. Então, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que quanto maior a resistividade, maior a resistência, menor a resistividade, menor a resistência. Com relação ao comprimento e a área, vai ficar com os colegas, que eles vão apresentar também para vocês.
E aí galera, primeiramente bom dia. Estamos aqui gravando mais um vídeo, mas esse não é pelo nosso canal oficial Xios da Matemática, pois nesse videozinho de hoje a gente vai falar sobre a resistência em um fio. Legal? Isso vai ajudar muito para quem quer entender como funciona corrente elétrica. Então vamos lá para o nosso videozinho de hoje. Vamos notar aqui na nossa tela que temos uma tabelazinha onde a gente consegue enxergar a letrazinha Rho, que indica resistividade, a letra L, que indica comprimento, e a nossa letrinha A, que indica área. E a gente olhando aqui para o lado, ó, a gente vê um condutor com uma seta branca embaixo, e também conseguimos ver a fórmula da resistência de um fio em cima desse nosso condutorzinho, né? E a gente vai estudar a relação entre a resistência e o comprimento nessa partezinha desse vídeo, tá certo? Mas antes, vamos só lembrar do conceitozinho legal para a gente entender isso, que é o conceito de resistência elétrica, que é o seguinte: é o movimento organizado de cargas elétricas em um condutor mediante a aplicação de uma DDP entre dois pontos desse condutor. Mas o que é DDP, professor? É o seguinte: DDP é uma diferença de potencial, ou como estamos mais acostumados a falar no nosso dia a dia, uma tensão elétrica nesse fio, beleza? Então agora a gente vai para a nossa telinha, ajeitar o nosso programazinho para a gente estudar essa relação resistência-comprimento. Vamos lá, segue aqui o tio. Bom, na nossa tabelazinha a gente vai modificar principalmente o comprimento, que está indicadozinho pela nossa letrinha L, e vamos ver o efeito dessa mudança na nossa fórmula e no nosso condutor. Então vamos lá. Vamos primeiro baixar a alavancazinha. Ó. Baixando a alavanca, a gente vê que o comprimento do nosso condutor está diminuindo e a nossa resistividade também. Então, se eu levantar a alavancazinha, ó, eu vou aumentar o meu condutor e a minha resistência vai aumentar. Isso quer dizer o que, galera? Quer dizer que a minha resistência está ligada diretamente ao comprimento do meu condutor. Beleza? Então, essa parte aqui explicando sobre o comprimento, vamos terminar. E em seguida, nossos amigos vão continuar com o vídeo. Forte abraço a todos. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Aldisney. Como os outros integrantes, Carlos e Sávio, ficaram de fazer a demonstração sobre resistência e comprimento, eu fiquei de fazer uma pequena demonstração sobre a área do simulador. Lembrando que o simulador escolhido foi resistência de um fio. Bom, de acordo com a demonstração da equação, podemos perceber que a resistência que está representada pela letra R de um fio é proporcional ao seu comprimento, que está representado pela letra L. E inversamente proporcional à área que está representada pela letra A, de sua seção reta. A constante de proporcionalidade e resistividade, que está representado pela letra P, depende do material de que é feito o fio e é chamada de resistividade do material. Se vocês observarem a equação, temos três alavancas. Como eu acredito que já deve ter feito a demonstração das duas primeiras, eu vou fazer a demonstração aqui da área. Se você perceber e levantar a alavanca para cima, a letra A ela aumenta e a letra R vai diminuindo. Se eu levar a alavanca para baixo, será o oposto. A letra A vai diminuindo e o R vai aumentando. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. E quanto menor a área, será maior a resistência. Bom, e é isso, pessoal. Quero agradecer. Muito obrigado. Até mais.